Saga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, já estamos de volta aqui com ele, Mário Flávio, na bancada do Jornal da Cidade, porque ele vai falar entre os assuntos dos 76 anos do PSB. Não é isso, Mário? Bom dia pra você. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Bom dia a todos, né? Voltando aqui, estava no Café Forró e Política e agora de volta aqui. Rapaz, ontem o PSB teve um bolinho. Completou 76 anos, bolinho não teve. Agora teve muita postagem em rede social dos deputados do PSB. Mas não teve torta de climão também, né? Não. Muito bem. Rodrigo Moraes, por exemplo, postou... Diogo Moraes. Misturei agora os deputados. Diogo Moraes postou, né, Felipe Carreiras, muita gente postando aí o aniversário do PSB. O PSB, que é o principal partido de Pernambuco ainda, né, governou o estado por 16 anos, nas gestões de Paulo Câmara e Eduardo Campos, também governou por mais 8 anos com Miguel Arraes, né, também governa hoje a Prefeitura do Recife, é o partido com o maior número de prefeituras, é o partido com o maior número de vereadores no estado, então ainda hoje é o principal partido de Pernambuco. E não deve ter baixas significativas no que diz respeito ao PSDB, por exemplo. O PSDB deve buscar políticos em outras legendas que estão aí à margem, ou que, por exemplo, o partido de Marília Reis deve perder alguns deputados para o PSDB, mas o PSB não deve ter baixas significativas, então deve conseguir sendo aí o principal partido do estado. Partido que foi criado, né, em 1947, depois ele foi extinto pela ditadura, mas acabou sendo refundado por Miguel Arraes, e por isso essa ligação tão forte aqui com o estado de Pernambuco, né, pelo fato de Arraes ele ter sido o principal nome do PSB durante muitos anos, foi governador, foi deputado federal, elegeu o neto, teve uma eleição para deputado federal que ele e Eduardo Campos, os dois foram eleitos deputados federais, depois Arraes acabou falecendo. Jorge Gomes naquela época virou deputado federal, que era o primeiro suplente, e aí Arraes acabou sendo o principal nome do partido. Eduardo depois assume esse protagonismo aí do PSB e acaba morrendo também naquele acidente de avião. E até hoje, a influência é tão grande em Pernambuco no PSB que até hoje, né, o presidente nacional do partido é um pernambucano, é o Carlos Siqueira, que foi indicado por Eduardo e segue na presença do partido até hoje. Então é um partido que cresceu nos últimos pleitos, né, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, foi para o PSB, né, era um tucano, foi governador de São Paulo pelo PSDB, depois foi para o PSD e acabou, né, no PSB para trazer aquela frente mais centro-direita de São Paulo e acabou funcionando para a chapa aí do presidente Lula, né, acabou sendo eleito. É um vice-presidente muito discreto, a verdade é essa, mas sem dúvidas o PSB é muito forte no governo Lula, inclusive tendo ministérios, como é o caso de Flávio Dino, né, que é um dos principais ministros hoje do governo, que chama mais atenção, o ministro da Justiça. Também tem mais 1 ou 2 ministérios lá e pode aumentar, inclusive, nos próximos anos essa questão. O próprio Alckmin é ministro também do governo. Então, é um partido hoje forte, é um partido hegemônico ainda no Estado, mesmo perdendo o governo para Raquel, mas é um partido que faz uma oposição sistemática à governadora, principalmente não dando trégua, digamos assim, às ações do governo do Estado. Então chega aos 76 anos um pouco enfraquecido, a verdade é essa, porque perdeu o governo do Estado, mas ainda muito forte nas suas bases, principalmente no interior, né, do Estado e na região metropolitana. Tem muitas alianças importantes aí. Tem hoje em João Campos, né, que é herdeiro político tanto de Arraes quanto de Eduardo, é neto de Miguel Arraes, é filho de Eduardo Campos, é prefeito do Recife, tem uma gestão que vai se consolidando lá na capital pernambucana. De acordo com as pesquisas que foram divulgadas, ele vai caminhando a passos largos aí para a reeleição e deve ser o candidato do PSB ao governo em 2026. Então é um partido, né, que vai se reinventando aos poucos lideranças também. Aquelas lideranças mais antigas começam a deixar a legenda e as novas lideranças, como é o caso de algumas que eu citei aqui, o próprio Felipe Carreiras, né, é um nome forte no partido, né, a delegada Gleide Ângelo também é um nome forte no partido, é uma mulher que atua bastante aí nas redes sociais, principalmente, foi muito bem votada nas 2 últimas eleições, então é uma deputada hoje, né, que se consolida na Assembleia. O PSB hoje tem Sileno Guedes na presidência do partido no Estado, é a legenda com o maior número de deputados eleitos aqui no Estado de Pernambuco, deputados estaduais,
também deputados federais. Então, é uma agenda bastante consolidada aqui no estado. E prepara para o próximo sábado um grande seminário em Gravatá, aqui pertinho da gente, em um hotel. E vai contar aí com a presença de Geraldo Alckmin, de 2 ministros, do presidente Carlos Siqueira, inclusive Flávio Dino vem para cá, deputados, senadores, enfim, vem uma força muito grande do PSB no próximo sábado aqui em Gravatá. Então vai ser um seminário que é para discutir o partido no presente e futuro, mas para mim é uma clara demonstração de apoio a João Campos. Para mostrar que João Campos é o principal líder do partido, acho que até a Tabata Amaral, né, que é deputada federal de São Paulo e que é a namorada de João Campos, deve comparecer também. Ela não é do PSB, ela é do PDT, mas ela deve comparecer aqui ao Estado. E aos poucos o PSB começa a se reorganizar já pensando no futuro. É um partido que em algumas cidades ele é muito forte, em outras ele é muito fraco. Por exemplo, aqui em Caruaru é um partido que teve o auge, digamos assim, quando Jorge Gomes era vice-prefeito, Laura Gomes era deputada e Marcelo Gomes era vereador. De lá para cá os Gomes foram perdendo espaço e hoje eles não têm nenhuma função direta pelo voto, né? Marcelo Gomes conseguiu votar ao governo da Prefeitura de Caruaru, de ter um cargo aí na Prefeitura, mas é um cargo que foi concedido pelo prefeito Rodrigo Pinheiro, mas de olho já na eleição do ano que vem também. Então o PSB ele vai se reorganizar aqui na cidade de Caruaru também, porque é um partido que não tem vereador hoje na Câmara. Né? Mais cidades como Garanhuns ele governa com o Sivaldo Albino, por exemplo, governa no Recife, mas tem dificuldades em outros municípios. Então a legenda vai se organizando aos poucos e sábado a gente vai ver o tamanho desse PSB, né? Pois é. Que ele ainda está vivo, né? E a força dele, sábado que vem, até mesmo do ponto de vista de adesões, né? Existe uma especulação muito grande que prefeitos deixariam o PSB para ir para o PSDB. A gente vai saber muito de quem vai deixar e quem vai ficar no próximo sábado em Gravatá. Muito bem, Maria. E aí você vai trazer isso ao longo da semana, né? O que tiver de novidade e também no cafezinho na segunda-feira. Mário... Existe Oi. Não, pode concluir. Existe uma crise, mais uma, enfrentada pelo governo do Estado, né, que foi uma demissão em massa, Laís, aí na Secretaria da Mulher. Inclusive a nova secretária já assumiu, mas muita reclamação aí das entidades da mulher, né, que defendem as mulheres. Né, uma demissão tanto da secretária, que passou 7 meses no cargo, quanto de 14 servidoras que atuavam na função numa canetada só. Então a governadora Raquel vai enfrentando um inferno astral muito grande, né, de pautas negativas que não param de acontecer. Algumas por decisão própria, né, como foi o caso dessa saída em massa aí da Secretaria da Mulher, que até agora ninguém entendeu muito bem o motivo, né, porque não ficou muito claro por que aconteceu. Na verdade, não tem ficado claro as mudanças nas pastas, né, Mário? É uma coisa que a gente fica sem entender, porque às vezes você tem uma Secretaria da Mulher, é uma secretaria que ela tem uma atuação importantíssima nesse contexto que a gente tem hoje. E Raquel é uma primeira mulher governadora do Estado. Então, para acontecer uma ruptura dessa, né, tem que ter acontecido algo muito grave, né, de você tirar o primeiro e o segundo escalão todo de uma secretaria de uma vez só. E assim, não se houve uma explicação, né? Ninguém entendeu ainda uma explicação. O que se comenta nos bastidores é que as mulheres, né, aliás, o governo, ele identifica em alguns pontos muita gente com o perfil do PSB ainda. Da esquerda mais autêntica, da esquerda mais do PSB e do próprio PT. E quando se percebe isso, né, tenta fazer uma mudança. Eu não sei se foi o caso aí nessa Secretaria da Mulher, mas Silvério Pessoa, o que comentou foi isso, né, que tinha muita gente dele, que ele tinha colocado no governo, na Secretaria da Cultura, que era muito perfil do PSB. E aí o governo, quando identificou, botou o pessoal para fora e Silvério não concordou e acabou ele também saindo. No caso da Secretaria da Mulher, as pautas, né, defendidas são muito parecidas com as pautas de esquerda. E o governo de Raquel, ele é um governo misto, né? Ele tem um pouquinho da direita, tem um pouquinho da esquerda, tem um pouquinho do centro, a governadora não se posiciona. Então, quando eles percebem que tem muita gente que tem um perfil muito ligado ao PSB e que pode representar problema lá na frente, eles tentam uma mudança. Eu só acho que se o raciocínio é esse, o pessoal deveria ter pensado antes de nomear as pessoas. Né? Cargo comissionado é de...
eu não estava fugindo agora a palavra, é uma função discricionária, ou seja, é uma função que é atribuída ao executivo, a quem está no poder. Por exemplo, Rodrigo Pinheiro aqui, ele bota quem ele quiser no cargo comissionado e tira também. Raquel é a mesma coisa. É o famoso Lula, cargo de confiança. Cargo de confiança. Lula também é a mesma coisa no governo federal, bota quem ele quiser. Então o pessoal tem que ter cuidado nessas nomeações para depois não estar passando por esse tipo de constrangimento. E quando você demite de uma vez só 14 pessoas, isso é um constrangimento que acontece. Chama a atenção, né? Chama a atenção. Tanto é, né, que até as emissoras que não são muito acostumadas a cobrir política, elas deram destaque a isso. Né? E para a gente encerrar, né, a governadora vai ter que vai rearrumando essa base dela aí, porque ainda é um governo muito, do ponto de vista de comunicação, muito problemático. Não só com a gente da imprensa, que tem dificuldade enorme de conseguir as entrevistas, de conseguir acesso, mas também de como comunicar as coisas, né? E ele vai se organizar. E a gente espera que se organize para que a comunicação flua melhor. No governo federal, a expectativa é grande do anúncio oficial de Silvio Costa Filho como ministro, aí provavelmente dos esportes, né? Existe uma especulação muito grande que ele vai ser isso. No fim de semana, o José Padilha, que é secretário geral do governo Lula, digamos assim, a função não é essa, mas ele atua como se fosse isso, como fosse secretário de governo. Ele anunciou que o Fufuca e o Silvio Costa Filho serão anunciados aí ministros, e aí o governo Lula trazendo para dentro do governo oficialmente o PP e os republicanos. O PP tem aquela ala que a gente conversou semana passada, é uma ala que é metade bolsonarista e metade é progressista. Aí fica nessa. E os republicanos também, né? Republicanos que têm o Tarcísio de Freitas como principal liderança, né, do republicanos no Brasil, o governador de São Paulo, mas tem Silvio Costa Filho e outros que são lulistas. Então, Silvio Costa Filho vai ser confirmado ministro, é mais um pernambucano entrando no ministério. Então, vão ficar aí o Silvio Costa Filho, também a Luciana Santos vai ser relocada provavelmente para outra função. Ela deve perder esse ministério que ela está hoje, que é da Ciência e Tecnologia, mas ela não sai do governo, ela vai para outro cargo. Tem o André de Paula, também ministro da Pesca, e tem outra pessoa que eu agora está me fugindo na memória, mas nós teremos que ter 5 ministros aí pernambucanos, o que é importante lá isso, porque o ministro, quando ele vai, ele vem com um olhar diferenciado para o Estado. Por quê? Porque Silvio Costa Filho também tem interesse de ser senador na próxima eleição. Então ele virando ministro, ele vai ter aí 3 anos e meio, se ele ficar no cargo esse tempo todo, para consolidar o nome dele para chegar em 2026 numa chapa organizada, numa provável candidatura de João Campos, com 2 senadores, né? Lembrando que a próxima eleição são 2 senadores. Um seria provavelmente Humberto Costa, que iria para uma 3ª reeleição, e o outro seria um nome que ficaria em aberto, e aí, né, poderia ser o Silvio Costa Filho, poderia ser outro aliado. Ano que vem na próxima eleição são 2 vagas, né? Então comenta também que o Miguel Coelho é um nome que talvez já para o PSD, né, e ele vindo para o PSD, assume o partido e de repente seria um nome para fazer essa eleição para o Senado. Enfim, aos poucos a Frente Popular vai se reorganizando nas brechas que Raquel vai deixando. Por exemplo, Miguel Coelho, ela entregou de bandeja para voltar para a oposição, para a união do PSB. Não necessariamente para o partido, mas ele volta para reorganizar a frente, porque Miguel Coelho foi o primeiro que apoiou Raquel. Raquel não deu muita importância, não deu espaço a ele no governo, nem a ele, nem a Edson Vieira, nem aquele pessoal que estava mais ligado a ele. E agora o pessoal vai se reorganizando e provavelmente Miguel Coelho deve estar voltando para a Frente Popular por meio do PSD. Inclusive hoje às 11 horas a gente vai entrevistar ele aqui no Manhã Cidade, né, e o professor Marco Aurélio por telefone, a gente vai tirar essas dúvidas com ele, se realmente ele está voltando aí para a Frente Popular. Lembrando que para os Coelhos isso não é nenhuma dificuldade. Afinal de contas, o pai dele, o ex-senador Fernando Bezerra Coelho, ele foi ministro de Lula, ministro de Dilma, o filho dele foi ministro de Temer e ele foi líder do governo Bolsonaro. Então, ele transita bem entre eles. Transita bem todo mundo, então não tem nenhum problema não dele de repente estar na oposição e já foi inclusive secretário do PSB. Já foi do PSB, então não tem nenhum problema de repente eles conseguirem fazer as pazes. E aí vão dizer, olha, a gente estava aqui, Raquel não quis, a gente volta para cá. Então vai se reorganizar a frente aí. Muito bem, Mário. E você traz outros destaques da política de 10 horas também, né? 10 horas, né, Laís? A gente vai trazer todas essas informações, né? E o ouvinte que quer ficar bem informado sobre política com uma maneira bem transparente, bem fácil da gente falar. Linguagem bem linguagem simples. Bem acessível e também sem essa de estar tomando lado para ninguém.
você pode ter certeza que aqui na Rádio Cidade é o melhor caminho para você se informar e formar a sua opinião. Porque aqui a gente não é hipócrita dizer que ninguém tem um candidato em quem vota ou isso ou aquilo. Mas as nossas informações, elas são baseadas na neutralidade. A gente procura ao máximo chegar a esse ponto para levar os ouvintes a informação clara e mais transparente possível. Então a gente vai ter uma manhã inteira de informação. Às 10 horas tem um momento de cidade da política. Tem também, e às 11 horas a gente recebe por telefone o ex-candidato a governador e ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, que vem falar sobre tudo isso, sobre o futuro dele, sobre a confusão no União Brasil, se ele vai sair mesmo do União Brasil, sobre a eleição lá em Petrolina, uma avaliação do governo Raquel, tudo isso às 11 horas aqui no Manhã Cidade. Perfeito, Mário. Obrigada. Valeu. E até amanhã. Valeu, Mário. Até amanhã. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais